Acompanhe a partir de agora na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo, gastroenterologista e há muitos anos aqui à frente desse programa Dicas de Saúde, juntamente com o Carlos Eduardo, programador de som. Está aqui comigo, ele é o controlista, o operador de som. E também você entra em contato com ele para fazer pergunta para o nosso convidado de hoje, que eu vou já apresentá-lo. Perguntas você faz pelo WhatsApp 3512-2000. Esse número 3512-2000 também é o número do telefone, claro. Telefone e WhatsApp. E tem também nossa live, né, de Facebook. Já está no ar? Muito bem, já está no ar nossa live de Facebook. Por lá também você pode fazer pergunta. E como é que entra na live? Muito fácil. Você entra no Facebook e coloca FM Padre Cícero 104,5. Pronto, só isso. Você escreve esse endereço e você entra na live do programa Dicas de Saúde no Facebook. Por lá você também pode fazer pergunta. O assunto de hoje, nesse domingo, nós vamos ficar na sua companhia até o horário da missa, né? A missa é transmitida aqui na Rádio Padre Cícero, 9 da manhã. Então, até 5 para as 9, nós vamos estar aqui conversando na sua companhia. E nesse quarto domingo de Páscoa, né? O Evangelho do Bom Pastor, Jesus, o Bom Pastor, nós trouxemos um convidado para falar de um assunto muito importante, muito delicado. Ele vai falar sobre arritmias cardíacas e uma situação muito triste que a gente chama de morte súbita. Ele vai explicar isso direitinho e já vamos apresentá-lo. Vamos apresentar o nosso convidado, é o Dr. Francisco Marcelo Sobreira Filho. Dr. Marcelo Sobreira é médico cardiologista. Ele é cardiologista e é especialista em arritmias cardíacas e estimulação cardíaca artificial. Bom dia, doutor Marcelo Sobreira. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Bom dia, doutor Péricles. Bom dia, ouvintes, né? Bom dia aqui a nosso operador de som. É um prazer estar aqui, né? A gente conversando há pouco sobre a época da faculdade, ainda quando era estudante, né? E sempre vendo grandes profissionais estarem aqui. E fico muito feliz em hoje poder dividir aqui os microfones com o senhor para poder tirar as dúvidas da nossa população, esclarecer situações de saúde que muitas vezes são até desconhecidas, né? E quanto mais educação, quanto mais educado o nosso povo é, melhor a qualidade de saúde. É verdade. Doutor Marcelo Sobreira. Então você pode fazer perguntas para ele sobre arritmias, alteração no ritmo cardíaco, sobre isso que eu falei, chamado morte súbita, que ele vai explicar. Ele que é especialista em arritmias e que gentilmente aceitou nosso convite, está aqui para responder sobre tudo isso. Vamos começar perguntando exatamente o que significa arritmia. O que é arritmia cardíaca, doutor Marcelo Sobreira? Vamos lá, doutor Péricles. Antes de explicar propriamente o que é arritmia, vamos entender como é que o coração funciona. Sim. Nosso coração, eu costumo explicar isso para meus pacientes exatamente dessa maneira. Ele funciona como uma casa, né? E como uma casa, tudo tem que funcionar em perfeita harmonia, em perfeita sintonia. Então, nossa casa tem a encanação, tem a parte elétrica, tem parede, tem porta. E o coração, ele tem todas essas estruturas.
estrutura de encanamento, que são os vasos sanguíneos, estrutura elétrica, né, que é quem fazem, digamos assim, levam energia para o coração, portas, que são as válvulas, paredes, que são os músculos. Então, todas essas estruturas têm que funcionar perfeitamente bem para a gente conseguir, digamos assim, ter nossos batimentos, né? O que é que acontece? A arritmia cardíaca, né, é um grupo de doenças, né, não é só uma, são várias, tá? Que acometem a parte elétrica do coração, certo? Podendo deixar o coração mais rápido, mais lento, ou até mesmo com a velocidade normal, mas batendo de maneira completamente descompassada, né? Eu costumo dizer para meus pacientes que nosso coração é como um reloginho desses de ponteiro, né? O ponteirinho do segundo, ele bate sempre no mesmo momento. Assim seria nosso coração normal. E quando a gente fala em arritmia, é como se esse ponteiro estivesse totalmente desregulado. Então ele pode ficar mais ligeiro, ele pode ficar mais devagar, ele pode ficar apenas instável, mas batendo da maneira correta. Então, assim, tudo que acomete essa parte elétrica do coração, ou seja, a fiação elétrica do coração, pode levar ao que a gente chama de arritmia cardíaca. Muito bem, então a arritmia cardíaca é o assunto de hoje. Nosso convidado, Dr. Marcelo Sobreira, é médico, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas. Um ouvinte já faz a primeira pergunta, doutor Marcelo. Ela quer saber, é a Nilza Bezerra, nosso ouvinte. Ela quer saber os sintomas de quem tem uma arritmia cardíaca. Bom dia, dona Nilza, um prazer responder sua pergunta. A arritmia, ela pode se manifestar de diversas maneiras, tá? Entre os sintomas mais comuns são as palpitações, ou seja, a sensação que o coração está acelerado, desmaios, né, tonturas, falta de ar, pode ser um dos sintomas, né? Dor no peito também pode ser um dos sintomas, tá? Então, se você sente qualquer um desses sintomas de maneira persistente, né, ou de forma intermitente, então assim, doutor, tô aqui boazinha, daqui a pouco o coração dispara, ou tô aqui bem, daqui a pouco eu desmaio, tenho uma tontura muito forte, sinto uma dor no peito às vezes quando eu faço algum esforço, alguma aceleração, isso pode representar alguma arritmia cardíaca. Muito bem. Então, mas pode acontecer sem a pessoa sentir absolutamente nada, né? Pode. Na verdade, assim, algumas arritmias são geneticamente determinadas, ou seja, a gente já nasce predisposto, tá? Então, assim, pode acontecer de eu estar aqui bem, conversando, batendo papo, fazendo qualquer coisa e sentir alguma coisa, mesmo que nunca tenha tido nada, pode, tá? Isso pode acontecer. Muito bem. O pessoal da live já está participando. A Simone Flor desejando bom dia para a gente, para você e sua família também, Simone. A Osana Ribeiro também desejando bom dia para os doutores. Obrigado, Osana Ribeiro. E vocês podem participar, viu? Podem fazer perguntas para o doutor Marcelo Sobreira. Ele veio falar sobre arritmia cardíaca e uma condição que assusta qualquer pessoa, assusta até os médicos, quanto mais o povo em geral. Doutor Marcelo Sobreira, um dos capítulos da cardiologia é a morte súbita. Tem várias causas, mas entre as causas tem a arritmia envolvida em algumas causas. Fale sobre essa coisa tão triste que é uma morte súbita. Realmente, morte súbita é uma situação extremamente, acho que desafiadora. Acho que a palavra principal é essa, tá? Vamos lá, o que é morte súbita cardíaca? Vamos lá para a definição. É qualquer morte, né, qualquer evento de óbito que aconteça até uma hora do paciente sentir os sintomas. Então, assim, ele passou mal agora ou de forma imediata e com uma hora o paciente foi a óbito, né, a pessoa foi a óbito. Então, o que é que pode estar acontecendo? Né? Normalmente isso é uma pane nessa parte elétrica do coração. Né? Como a gente explicou, o coração como uma casa e a parte elétrica se danifica por algum momento e isso gera uma pane elétrica total no coração. A maior parte das causas, principalmente nas pessoas acima de 35 anos, é por doença coronariana, infarto. Nem todas as causas são por infarto. Infarto é quando entope um cano da casa.
tá? Ou seja, entope um vaso lá no coração. Abaixo dos 35 anos, a gente tem um aumento de causas por arritmias, e como eu falei, arritmias geneticamente determinadas, ou seja, a pessoa já nasce predisposta, né? Infelizmente. Então, assim, eu costumo brincar, né, que infarto é uma doença tão ruim, mata tanto, que até quando ela não tem culpa, ela leva, né? Então é bem comum a gente ver, fulano tava fazendo, sei lá, na academia, infartou e morreu. Cicrano tava em casa, bonzinho, virou pro lado e morreu. Então, assim, infartou, né? Tudo vira infarto, né? E, na verdade, nem todas as causas são infarto. Por que que isso é importante, né? A pessoa já morreu, por que que você tá... Porque, como eu falei, algumas causas são geneticamente determinadas. E morte súbita, eu sempre falo, uma situação tão desafiadora que muitas vezes um parente tem que morrer para salvar os outros. Né? E hoje aqui no Cariri, né, eu, Marcelo, né, acompanho pelo menos 3, 4 famílias nessa mesma situação. Uma pessoa jovem morreu, mas as outras tiveram um diagnóstico e a gente conseguiu fazer a prevenção, né? Então, é importante, né, eu sempre falo, esclarecer a causa do óbito. Porque, é diferente, principalmente quando é jovem, tá? Quando um jovem abaixo de 35, 40 anos morre, a gente tem que entender por quê, tá? Não era para essa pessoa, por exemplo, ter tido um infarto, que é obstruir um vaso do coração. Então, por que é que ela teve? Elas podem ter? Podem, mas normalmente a gente tem alguma condição por trás. Tem alguma coisa acontecendo que levou aquilo dali. E será que as outras pessoas da família também não vão ter? Será que tem como a gente prevenir e evitar que isso aconteça? Então, essas perguntas são extremamente difíceis de responder no nosso dia a dia. Por quê? Porque a grande maioria dos óbitos não são investigados. Então, a gente fica perdido, sem saber por quê. E muitas vezes a gente descobre de maneira aleatória, né? Sei lá, um primo meu morreu, no jovem eu vim aqui fazer um check-up, e lá você descobre que tem alguma coisa. Rapaz, será que teu primo tinha o mesmo problema? Não sei, mas fica, entendeu? Então, às vezes é difícil a gente chegar a uma conclusão, né? Mas tudo depende do que da autópsia, dependeria da autópsia, né? Que muitas vezes a gente não tem. Entendo. Quer dizer, ainda é objeto para muitos estudos, né, na cardiologia, para ter uma fórmula futura de diminuir esses eventos. Que pode ocorrer até, a gente já viu, quem gosta de futebol, a gente já viu atletas ter morte súbita no exercício da profissão. E há alguns anos a gente teve um caso, há muitos anos, né? Boa parte dos ouvintes não vão lembrar, mas talvez o senhor que gosta de futebol lembre, foi o Serginho do São Caetano. Exatamente. O Serginho do São Caetano, inclusive, aquele caso dele mudou a forma como os atletas são avaliados, né? Por quê? Porque o Serginho ele tinha uma doença genética, ele tinha uma miocardiopatia hipertrófica. Ele não infartou em campo, ele teve uma arritmia. Então, assim, mudou a forma como os atletas são avaliados, né? Ou seja, aquilo dali foi um paradigma na medicina do esporte. Teve uma mudança, existe a medicina do esporte antes e depois dele, para evitar que aquilo ali acontecesse novamente. Então, por quê? Porque ele já tinha aquilo. A doença predisponente, ele jogou muitos anos com ela, mas ele não poderia ter jogado. Ele foi liberado de maneira inadvertida, né? E isso gerou uma série de condições. Diferente do que aconteceu, e vamos lá para outro caso de futebol agora bem recente, na Eurocopa de 2020, se não me falha a memória, com o Eriksen, que é o camisa 10 da Dinamarca. Isso. O Eriksen teve uma miocardite, que é uma situação, na grande maioria das vezes, pós-infecção viral, né? A gente viu muita miocardite, por exemplo, na época do Covid, né? Quando o Covid estava em pandemia, que o vírus atacava o coração. E as miocardites predispõem à arritmia, tá? Não só durante o evento, mas depois, né? E ele teve exatamente uma depois. O Eriksen teve uma miocardite leve, foi foi praticar futebol, né? E de forma profissional, e ali no ápice do exercício acabou tendo uma parada cardíaca dentro de campo. Vamos lá. Se o Eriksen morre naquele dia, ele não morre de infarto, ele morre de morte súbita, a causa da morte dele. Isso teria que ser investigado depois. O Eriksen teve um atendimento médico, né? Eu não sei se médico ou paramédico que estava em campo, de excelência, né? Eu já usei inclusive os vídeos lá como aula do atendimento em campo, do que dá para ver lá em câmera.
porque ele fez o pessoal socorreu ele da maneira extremamente correta, seguindo o passo a passo correto, tá? Que um dos nossos problemas, né, que a gente tem de saúde pública. O Eriksen, ele teve o evento exatamente onde ele deveria ter, perto de um médico com desfibrilador por perto. O Eriksen ele recebeu aquele choque, né, o desfibrilado, Sim. em campo ainda. Em campo. Em campo. Isso foi crucial. Transmitido para o mundo todo. O mundo todo. Isso foi crucial para ele estar vivo hoje e ter jogado a Copa 2 anos depois. Voltou a jogar bola. Tá? Quando a gente viaja mundo afora, né, ou até mesmo alguns outros estados, você vai andar no metrô, tem lá um desfibrilador. Você vai numa fila de uma atração, tem lá um desfibrilador. Que é uma coisa que a gente tem pouco. Assim, na verdade, a lei não é cumprida no Brasil, né? Todo local onde tem uma circulação de pessoas maior do que, se não me engano, 10 mil pessoas por dia, deveria ter um desfibrilador à vista de todo mundo. Né? Isso é lei, mas infelizmente não é cumprida. Por quê? Esses eventos podem acontecer em qualquer lugar. É muito interessante, né? Por isso que a cardiologia, ela estuda muito, tem a medicina baseada em evidência científica que dá esse suporte, porque faz experimentos de novos tratamentos, de novas situações, né? O uso do desfibrilador. Hoje só pode ter uma partida de futebol oficial quando tem uma ambulância e nessa ambulância, além do médico, paramédico e médico, o desfibrilador. Não começa a partida enquanto não chega essa ambulância com desfibrilador. E quando eles saem com algum torcedor, algum jogador, a partida para até a ambulância voltar. E tá correto, né? Porque foi como eu falei, são coisas inesperadas, né? Quem imaginaria que em pleno jogo de Eurocopa isso ia acontecer? Né? Então, assim, em um país de primeiro mundo, jogadores extremamente bem avaliados, extremamente bem condicionados, com tudo ao alcance, o futebol mais rico do mundo. É quase inimaginável isso, né? Se alguém contasse isso pra gente antes de acontecer, a gente não acreditaria. Eu, na época do Serginho, eu já tinha esse programa, faz tempo, viu? Ou foi um pouco depois, eu sei que o colega cardiologista, Dr. Ângelo Roncalli, eu fiz essa pergunta para ele: o que aconteceu com o Serginho? Pode acontecer novamente com os jogadores e com qualquer pessoa que pratica esporte, né, amador? Aí ele disse: infelizmente pode. Eu digo: mas não faz, os times profissionais não fazem uma avaliação? Aí ele diz: essa avaliação tem que ser frequente, tem que ser no mínimo uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, e mesmo quando dá tudo normal, ainda há um risco que cai para menos de 98%, mas ainda existe. Não é 100% uma avaliação médica em termos de não ter risco de ter uma morte súbita. Isso deixa todo mundo assustado. Assim, nossos instrumentos de diagnóstico, né? Estamos falando da morte do Serginho, acho que deve ter uns 20 anos já, pelo menos, né? Melhoraram bastante, né? Inclusive hoje a testagem genética, né, é uma realidade dentro para o cardiologista, né? A gente testa o paciente geneticamente muitas vezes. Ressonância, teste cardiopulmonar, estudo eletrofisiológico. Então, assim, a cardiologia, ela saltou muito do que a gente, em 20 anos para cá. Existem riscos? Existem. Até porque o próprio jogador, o próprio atleta, ele pode adquirir doenças novas depois dos testes dele, né? Que foi o caso do Eriksen, né? Da Dinamarca. Ele teve uma doença depois dos testes. Hoje as equipes de futebol testam anualmente seus jogadores, né? Com tudo que está ao alcance e isso facilita muito, tanto que a gente não vê muitos casos, né? A gente vê, mas ainda é uma coisa bem, bem restrita, né? A gente teve um caso esse ano, acho que na África, né? Eu não sei como é que são feitos lá, né? Porque existem alguns protocolos internacionais, se isso são cumpridos ou não a gente não sabe, mas por exemplo, as equipes de Ceará e Fortaleza, né, digamos assim, são mais próximos da gente. Quem faz o acompanhamento deles são pessoas próximas a mim, colegas cardiologistas lá de Fortaleza, e eles seguem todo o protocolo de cardiologia do esporte. Então é teste cardiopulmonar, eco com estresse, histórico genético, se preciso, né? Então, assim, vem todo um contexto, né? A cardiologia do esporte hoje é uma subespecialidade da cardiologia, né? Então, eu sempre falo, às vezes, assim como eu sou cardiologista por formação, mas eu fiz uma subespecialidade, ou seja, eu me aprimorei em uma área que foi a arritmia cardíaca e marca-passo. Existe hoje a subespecialidade, o aprimoramento apenas em cardiologia do esporte.
e vem crescendo cada vez mais. E os métodos diagnósticos vêm se aprimorando cada vez mais, né? Isso, digamos assim, né, minimiza muito a chance de um atleta ter algum evento, né? Mas, por exemplo, tem situações que é difícil a gente... por exemplo, se o atleta começa a usar anabolizante nesse meio do caminho, então o teste ele pode ser completamente normal no começo do ano, o cara faz um evento novo, sei lá, em março, vamos dizer, se eu não me engano, os testes são feitos em dezembro, janeiro. Vamos dizer que em fevereiro o cara fez tudo, tá tudo bem. Em fevereiro ele começa a usar anabolizante. O teste tá legal, mas aí ele se expôs a um evento novo. Exatamente. Sobre os times daqui da região, o Icasa foi para a Unicardio, fez todos os exames, inclusive foi filmado tudo. O Cariri, que é o outro time daqui da região, fez a mesma coisa com o cardiologista na clínica do Afago, né, do Anjo da Guarda. Quer dizer, existe esse cuidado, existe esse protocolo, mas que realmente quando há um fato novo, né, um problema novo, aí fica mais complicado. E assim, só ressaltando, o uso de anabolizante, como eu falei aqui, é uma pandemia silenciosa, na verdade. Exato. Tá? Infelizmente, nós estamos falando de algo que está aparecendo cada vez mais. Parece, não, deve ser assim um caso ou outro. Não, realmente é uma situação extremamente comum hoje. Não estou falando nem de amanhã, hoje já é bem comum. No consultório, assim, quando as coisas dão errado, eu sempre falo, chegam para o cardiologista, né? Praticamente a cada 15 dias, no máximo um mês, eu atendo um paciente com complicação cardíaca por uso de anabolizante. Então, assim, tá muito comum. Pois é. Sempre existiu, né? A gente sabe. Mas, antigamente, o pessoal fazia e ficava caladinho, né? Não queria que ninguém soubesse, tinha um estigma em cima disso. Hoje não. Hoje tem até médicos, né, que estimulam o uso dessas drogas, né? Por fins estéticos e físico. Uma coisa perigosa, né? E que está aumentando. Eu costumo dizer que é o corpo forte e o coração fraco. Eu costumo... Outras coisas fracas, né? Só o coração. Até o cabelo cai. Até o cabelo cai. Mas fazer o quê, né? Infelizmente, nossa profissão deixou de ser uma espécie de repetição, de aprendizado com médicos experientes para reproduzir isso e se tornar também um médico útil para a sociedade, para ser também um conjunto de novidades, de modas, de conceitos que não tem nenhum respaldo científico, que infelizmente está se multiplicando aí, expondo a risco o povo, né? Essa história do anabolizante está sendo feito não só em homem, que sempre foi feito, aumentou, em mulheres agora, Bem mulheres comum. tomando. Bem comum. Eu acredito que eu até tenho mais pacientes mulheres do que homens. Olha aí, que absurdo, né? Eu tenho mais Porque mulher não faz música e tem pouco testosterona, aí toma. Um risco desse. E assim, e às vezes a testosterona está escondida. Não, meu médico, meu nutricionista passou um manipulado, mas não tem hormônio não. Quando você vai ver atrás, tá lá, oxadrolona. O que tem oxadrolona? Não, mas isso aí não é hormônio não. Sim. É sim, é testosterona com outro nome, na verdade. Então assim, não é uma coisa inerte, né? Principalmente para mulher. Então, e assim, se baseiam em estudos que não tem respaldo nenhum, é bem complicado. E assim, eu sempre falo, hoje, né, a gente tem que acolher, né? Eu sempre falo isso, a gente tem que acolher, sentar, conversar, colocar o nosso ponto de vista. E assim, eu não atendo criança, eu só atendo adulto, né? Então eu costumo dizer, você é dono das suas próprias decisões, né? Do mesmo jeito, quando chega um paciente que fuma, né, tabagista, eu oriento a parar de fumar. A decisão final é dele, né? Ele tem que estar ciente dos riscos. Então, o usuário de anabolizante, eu também costumo sentar com ele e dizer, os riscos são esses, fulano faz, nunca aconteceu nada. Bem, os riscos são esses, a decisão final é sua, mas tem que usar sabendo que há risco, não que é uma coisa inerente, né? Deixa o corpo bonito, né? Mas, infelizmente, são coisas que trazem risco. Exatamente. É o Dr. Marcelo Sobreira. Ele é cardiologista, especialista em arritmias cardíacas, e você pode tirar sua dúvida, fazer perguntas para o Dr. Marcelo Sobreira, que está aqui no programa Dicas de Saúde. Hoje, quarto domingo de Páscoa, festas de padroeiros, como a festa de São José Operário, paróquia São José Operário, Ponta da Serra, no Crato.
tema São José, servo fiel e prudente, ajuda-nos no caminho da salvação. Hoje, dia 21, domingo, 6 horas teve a alvorada festiva, 8 horas vai ter cavalgada de São José, concentração na Capela Santo Expedito do Sítio Mata. 5 da tarde, carreata de abertura, concentração na encosta do seminário, no Cruzeiro do Seminário de São José, com bênção das chaves e motocarreata rumo ao distrito de Ponta da Serra. 19 horas, 7 da noite, missa. Presidente da celebração, Padre Paulo Evangelista, que é pároco da paróquia São Miguel do Crato. Animação coral Lírios de Gessé. Noitários, cooperativa dos motoristas e topiqueiros, mototaxistas, caminhoneiros, cerâmicas, Semonte Secrato, Cerâmica Romeu Sampaio, Guarda Civil, Demutran, Polícia Militar e Região Pastoral Santa Rita 1. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas para o nosso convidado, Dr. Marcelo Sobreira, médico cardiologista, veio falar sobre arritmias cardíacas. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Tem promoção para você que é amigo ou amiga da rádio. Faça sua doação financeira neste mês de abril e participe do sorteio de uma deliciosa torta bombom da Mel Confeitaria. O sorteio acontecerá no dia 3 de maio, às 11h30, ao vivo, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. Apoio Mel Confeitaria, as fatias mais diferenciadas do Cariri. Conhecida por produzir os melhores bolos, molhadinhos e bem recheados. Acompanhe a doceria pelas redes sociais e faça seu pedido. Instagram, @melconfeitaria. WhatsApp, 92145-3809. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Essas empresas ajudam em nossa missão. Olá, queridos filhos e filhas. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. E eu estou aqui hoje para falar de um assunto muito sério que envolve a educação das crianças. Na hora de matricular o seu filho ou sua filha, pense nos valores e conhecimento que eles vão levar não somente para o vestibular ou para a universidade, mas para toda a vida. A educação católica tem tradição e princípios éticos de preservação da vida e da família. Conheço e confio na Rede Salesiana de Escolas. Pense nisso. Crescendo, ensinando, valorizando o ser humano. Semana de aniversário Arajara Parque, um fim de semana inteirinho de muita festa e você é nosso convidado mais que especial. Vem comemorar com a gente 22 anos de história, com caça aos fósseis, salão de jogos, futebol de sabão, música ao vivo, touro mecânico e muito mais. Você ainda aproveita tudo isso pagando meia entrada no sábado e preço promocional de R$ 22,00 no domingo. Não fique de fora dessa! Quando o assunto é medicina, a experiência do profissional é uma prioridade para você? O Dr. Carlos Vitorino é médico e possui mais de 40 anos de atuação no mercado, com especialidade em neurologia e geriatria. Instagram, @Dr. Carlos Vitorino Neuro. Marque sua consulta pelo telefone 3511-2178 ou pelo WhatsApp 988790108. Dr. Carlos Vitorino, neurologista e geriatra. Fisiotrate, fisioterapia além do choquinho e gelo. Se você busca uma fisioterapia que lhe dê resultado, temos o atendimento para você. Fisioterapia, pilates e estética. Fisiotrate, Rua Santa Luzia, 1729, bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte. Visite o nosso Instagram, @Fisiotrate Cariri. Contatos 3511-1506 e o WhatsApp 98812-3327. Direção Doutora Isabel Torres. Fisiotrate, fisioterapia além do choquinho e gelo. Conheça a
casa em que o servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista, morou nos últimos anos de vida. Localizada na rua São José, 242, em Juazeiro do Norte, Ceará, a Casa Museu do Padre Cícero expõe diversos objetos pessoais e litúrgicos pertencidos ao Padre Cícero. Funciona de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 12 horas e das 14 às 17 horas. E aos sábados, de 7h30 às 12 horas. Mais informações, WhatsApp 99948-6465. Instagram, Casa Museu do Padre Cícero. Já pensou que sua marca, produto ou serviço pode chegar a seu potencial cliente e paciente de forma estratégica e criativa? Então, conheça agora mesmo os planos de mídia para anunciar sua empresa na FM Padre Cícero, uma emissora educativa, católica e a que mais cresce na região do Cariri. Seja um apoiador cultural da FM Padre Cícero. Mais informações através do contato WhatsApp 3512-2000. 3512-2000. Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, quarto domingo de Páscoa. As festas acontecendo, as paróquias diversas, como a gente sempre divulga, né, aqui na Rádio Padre Cícero. Por exemplo, essa não é uma festa, mas é uma rifa, e termina sendo para uma festa de São Pedro. É a comunidade São Pedro, pertencente à paróquia Nossa Senhora das Candeias, aqui no Juazeiro. Está vendendo uma rifa em prol da realização da 9ª festa de São Pedro. O sorteio da rifa acontecerá no dia 26 de maio, após a coroação da imagem de Nossa Senhora. Maiores informações através do contato 889-9789-6951. Portanto, 99789-6951, para você saber mais da rifa em prol da realização da 9ª festa de São Pedro, paróquia Nossa Senhora das Candeias, aqui no Juazeiro. Promoção de Clube de Amigos, nesse mês de abril tem, viu? Todo mês tem, né? Clube de Amigos, são promoções, o pessoal que apoia, né? Eles dão esse apoio de ter alguma coisa para ofertar para os ouvintes fiéis da Rádio Padre Cícero. Então, se você fizer sua doação financeira nesse mês de abril, você participa do sorteio de uma deliciosa torta bombom da Mel Confeitaria. O sorteio acontecerá no dia 3 de maio, 11h30 da manhã, ao vivo no programa Mais Amigos. Maiores informações, 3512-5824. 3512-5824. Apoio Mel Confeitaria. As fatias mais diferenciadas do Cariri, conhecidas por produzir os melhores bolos molhadinhos e bem recheados. Acompanhe a doceria pelas redes sociais e faça seu pedido. Instagram, @melconfeitaria, mel com 2 L's, @melconfeitarias. WhatsApp, 9-2145-3809, 2145-3809. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Convidado de hoje é o Dr. Marcelo Sobreira. Dr. Marcelo Sobreira é médico cardiologista, ele é especialista em arritmias, marca-passo, estimulação elétrica do coração. Tem uma clínica que ele vai já dar o endereço.
tem a participação dele também no próprio hospital, né, do coração. Você faz ou não lá no Hospital do Coração? Não, já fiz parte do corpo clínico do Hospital do Coração, mas saí há aproximadamente tem um ano, né? Ah, Eu sim. Então dei minha contribuição lá. Já deu, né? Já contribuiu com o SUS. É na clínica, é no edifício Pátio Cariri? Isso, hoje eu atendo no edifício Pátio Cariri, né? Na clínica, o Centro de Arritmias Cardíacas, né? A primeira clínica voltada para tratamento de arritmias cardíacas do interior do Ceará, né? Já existem outras, né? Existe outra em Sobral também, onde a gente refina, na verdade, né? Trata de maneira adequada, diagnostica, né? Com alguns métodos que são importantes ter, né? No nosso caso. O nosso intuito é esse, né? Fazer uma cardiologia de qualidade, trazer esse bom tratamento das arritmias, que ainda é muito subdiagnosticada e, consequentemente, subtratada, trazendo muita má qualidade de vida para a nossa população. Então, o intuito do centro foi isso, foi inovar, né? E trazer boa qualidade de atendimento. Só tem 2 médicos cardiologistas especialistas em arritmia e vocês trabalham juntos, né? Isso, somos sócios, amigos, né? A gente, graças a Deus, desde o primeiro contato, apesar de termos... a especialidade nos uniu, né? A gente costuma dizer, porque eu nunca tinha não conhecia o Elbert, né? Ele não me conhecia. Dr. Elbert Tomé. Isso. E quando de São Paulo e você do Ceará, do Iguatu. Meio que... E foi um contato, assim, até um amigo em comum aqui do Ceará, disse, tem um amigo meu que tá indo morar aí no Ceará, tu tá voltando. Eu me passo o contato dele aí, que eu vou entrar em contato aí com ele. Aí liguei pra ele, a gente começou a conversar, enfim, um tempo depois... amadureceu a ideia da gente formar se juntar, né, digamos assim, para formar uma clínica, né, nesse intuito, né, que faltava, né, a gente sentia que faltava isso. Exatamente, faltava, e ainda bem que vocês estão fazendo esse trabalho. E o Elbert Tomé, ele parece que ainda está, né, no Santo Antônio, ou também saiu? Não, como médicos assistentes, não, né? A gente vai hoje fazer procedimento, então marca-passo, CDIs, ablações, né? A gente vai aos hospitais hoje, né? Ou dá algum parecer, mas como assistência, aquele diarismo, não, né? Plantonista. Não, eu fui diarista, né? Lá do Hospital do Coração, da enfermaria, acho que 2 anos, se não me falha a memória. Um ano atrás eu tive que sair. Depois do segundo filho, a gente tem que começar a optar por algumas decisões, né, digamos assim. Muito bem. Você sua esposa é pediatra, né, Carol? Carol. Hematopediatra. Hematologista pediatra. Isso. E você tem 2 filhos? 2 filhos, temos um casal, né? Legal. Pois bem, o meu filho, ele é especialista em sono. Ele é psiquiatra e especialista em sono. Aí ele tem uma pergunta para você também. Ele pergunta o seguinte: pessoas que roncam pode ter problema de coração, doutor Marcelo? Primeiro mandar um abraço aí pro Péricles, né? Péricles, né? Prazer, né? Eu tava falando aqui dos tempos de internato, né? A gente tem esse contato. E é uma pergunta extremamente pertinente. Extremamente pertinente. Não só as pessoas que roncam, né? Mas pessoas com má qualidade de sono como um todo, como insônia, narcolepsia, enfim, várias outras, né? Isso são bem definidos. O ronco por si só, né? Que é a apneia do sono, ela já, digamos assim, consagradamente já traz mais, definitivamente ela já está colocada como é um termo que a gente usa. Eu não gosto tanto desse termo, mas as pessoas, é mais para a população conseguir entender, como um novo fator de risco para a doença cardíaca. Por que um novo? Porque já tem aqueles que a gente já sabe, pressão alta, diabetes, colesterol alto. E existem alguns novos fatores de risco, como, por exemplo, a apneia do sono, depressão, uso de anabolizante, que são coisas que a gente não conversava há algum tempo atrás. E a apneia do sono em especial, ela traz consequências ao coração de maneira drástica, muitas vezes, né? E como, por exemplo, aumenta
ela é um fator de risco para pressão alta e dificulta o controle, o tratamento. Então, às vezes o paciente está tomando 3, 4 remédios para pressão alta, no controle, e muitas vezes o problema é falta controlar a apneia. A apneia do sono é fator de risco diretamente relacionado às arritmias cardíacas, em especial fibrilação atrial, que é uma arritmia mais comum no mundo inteiro, né, sustentada, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. No protocolo de fibrilação atrial, quando a gente vai estar tratando, tem lá, primeira coisa, obrigação, descartar ou afirmar que tem apneia do sono. Então, é uma obrigação. A apneia do sono está mais relacionada a AVC. Estamos também mais relacionados à doença, a infarto também, né, hoje em dia. Então, a gente não é só uma perca de qualidade de vida, né? O sono, né, eu costumo muito brincar que aquela propaganda antiga da Ortobon, né, um terço da sua vida você passa sobre ele, né? Se a gente viver 60 anos, 20 é dormindo. Então, esses 20 anos influenciam diretamente na nossa saúde. A apneia do sono não é uma noite de sono, né? São várias noites de sono mal dormidas. Então, são 20 anos de sono mal dormidos. E isso gera uma série de consequências no nosso organismo, né? O sono é responsável por aprendizado, produção hormonal, regulação hormonal, né? Então, tem regulação de fatores inflamatórios. Então, o sono não é só fechar o olho, né? Fechar o olho é uma parte do processo. A gente tem que ter esse cuidado e, assim, fica até sei que tem outros colegas da área da saúde também escutando, para a gente ter uma busca ativa, na verdade, né? Hoje a gente tem que perguntar para o paciente, vem cá, você dorme bem? Você ronca? Tem alguma coisa, você acorda cansado? Isso eu acho que tem que entrar na rotina de nossa consulta, e porque muitas vezes é aí onde a gente, eita, doutor, e o bom é que muitas vezes a gente normalmente vai um casal para consulta, né, esposa, aí na hora que eu pergunto, o senhor ronca, a mulher já começa a achar graça. Igual um porco, doutor. Então, assim, já às vezes, pronto. Aí, muitas vezes aí a gente encontra o diagnóstico que ele veio buscar. Doutor, eu tô tomando um remédio e minha pressão não tá controlando. E aí eu consegui muitas vezes descobrir o motivo. Ou seja, além de acrescentar um remédio a mais, a gente vai cortar o mal pela raiz, que é muito melhor. Muito bem, e todo o pessoal participando da live, fazendo perguntas de todas as redes sociais. A psicóloga Ana Paula Motararuna quer saber se atende pela Unimed. Não, infelizmente não, né? Infelizmente ou felizmente, na verdade, né? Desde que há 4 anos, né, tô atuando aqui no Cariri, e assim, como eu tenho eu sempre falo muito isso, né? Eu tenho um intuito de atender com muita qualidade, eu não prezo pela quantidade de paciência, eu prezo muito pela qualidade. Então, pensando numa consulta que demoro mais tempo, que eu examino o paciente, que eu pergunto sobre o sono, né? Muitas vezes, infelizmente, o plano de saúde não nos remunera da maneira adequada, né? Isso, infelizmente, torna esse atendimento extremamente difícil, né? Para quem faz esse tipo de consulta com um pouco mais de atenção e qualidade. Então, que vale uma boa consulta médica. O melhor remédio, né? O melhor remédio é uma boa consulta médica. E assim, se a gente deixar o paciente falar, ele nos dá o diagnóstico. Exato. Agora tem que ter tempo para isso. Ouvir, não interrompê-lo. Exato. Senão ele perde o fio da meada e não conta a história dele. Exatamente. É isso aí. A outra pergunta é da Terezinha Carvalho, nossa ouvinte daqui da FM Padre Cícero. Ela fala que fez uma cirurgia há 3 anos. Não diz exatamente que cirurgia foi. E que fez exames do coração. Estava tudo bem. Só que agora ela está com variações na pressão. A pressão vai de 12 a 22. Sobe e desce. E quer saber, doutor Marcelo, ela quer saber se isso é um problema do próprio coração, a pressão subir e descer. Vamos lá. Na verdade, o que é que acontece? Pressão alta descontrolada, muito tempo, ela pode gerar problemas no coração, né? Então, na verdade, é o contrário. É importante que a ouvinte entenda que a nossa pressão ela pode mudar. Vou até mudar um pouquinho aqui a forma de responder. Eu até falo que isso é a coisa que eu escuto mais frequentemente no meu consultório. Meu remédio deixou de fazer efeito. Doutor, eu vim aqui porque meu remédio deixou de fazer efeito.
Eu tomo um remédio tal para pressão, losartana, sei lá, seja lá qual for. E meu remédio deixou de fazer efeito. E na verdade não é isso que acontece. É a doença que vai piorando com o passar do tempo. O remédio ele continua fazendo efeito, ele só não é mais suficiente porque a doença está piorando. Então vamos lá. Se a querida ouvinte toma algum remédio de pressão, mas, por exemplo, continua comendo com muito sal, não pratica atividade física, não dorme bem, está muito ansiosa ou depressiva, está acima do peso, normalmente a doença pressão alta, a doença hipertensão, ela caminha para frente, ela vai piorando, porque é uma doença crônica que não tem cura. Então, e essas variações podem acontecer. E o que é que acontece? Quando a pressão passa muito tempo descontrolada, ela realmente pode danificar não só o coração, mas o rim, mas o cérebro, ou seja, é uma doença que pode acometer o corpo inteiro, né? O coração é apenas uma das vítimas da pressão alta. Então, assim, o que é que eu sugiro, né, para a amiga é que ela procure assistência médica, tente descobrir o que está acontecendo, se há necessidade de iniciar algum tratamento ou de mudar o tratamento que vem sendo feito. Muitas vezes a causa é aí onde eu falo, né? Tem alguma coisa por trás, é o sono que não está legal, é o peso que não está legal, é a alimentação que não está legal, e isso tem que ser sentado e corrigido, né? Eu costumo até, uma das coisas que eu tenho muito para mim é que mudar o remédio de pressão é a parte mais fácil da consulta. Daria para me fazer, eu até brinco, em 30 segundos dá para fazer isso, porque opções nós temos muitas, né? Agora, descobrir essas minúcias que fazem a diferença em longo prazo é que é a parte mais difícil. É verdade. E as perguntas chegando, enquanto a gente vai recebendo, vai passando, você pode participar por esses vários meios, né? Por exemplo, a Marlene, ela diz assim, aliás, não é Marlene, é o Georginei? Eu não entendi. Você colocou Marlene e coloquei... É Marlene? Não. Meu nome é Georginei. Não sei se é parente, né? Não sei se é... Não sei. A pessoa, não sei se é um homem ou uma mulher, ela coloca assim que... doutor Marcelo, que gostaria que você distinguisse... Aliás, você já falou isso na sua primeira fala, que tem a arritmia, que é a diferença do ritmo, acelera ou diminui, né? Quando acelera, os médicos chamam de taquicardia. Quando diminui, chama de bradicardia. Aí ele quer saber essa distinção de arritmia. Quer saber sobre a taquicardia e quer saber sobre o desvio do eixo elétrico para a esquerda e para a direita. Se eles podem ser fatais, a arritmia, a taquicardia e esse desvio do eixo elétrico. São 3 perguntas diferentes na cava, né? Assim, porque assim, como eu falei, a arritmia é um grupo de doenças, ela não é uma doença só. Qualquer coisa que mexa na parte elétrica do coração, seja para deixar mais lento, mais rápido, ou mesmo na frequência normal, mais irregular, a gente vai dar o nome de arritmia, certo? E existem, foi como eu disse, diversos tipos, são diversas doenças diferentes. Ao grupo de doença que acelera o coração, né, a gente dá o nome de taquicardia, que também existem de vários tipos, tá? Existem algumas que são mais simples, por exemplo, nós estamos aqui sentados, conversando, vamos dizer que nosso coração esteja batendo a uma frequência de 70 batimentos. Tá normal. Tudo que acontece a frequência cardíaca normal, né, no adulto, ela varia normalmente de 50 a 100 batimentos. Mas se a gente se levanta e sai correndo, nosso coração acelera de maneira natural, de maneira espontânea. E isso é normal, tá? Mas podem acontecer acelerações do tipo doença, né, que acontecem imotivadas, né, como a gente costuma dizer. E a isso a gente dá o nome de arritmia cardíaca do tipo taquicardia, que ainda tem seus subtipos, né? Pode ser fibrilação atrial, taquicardia ventricular. Dentre as taquicardias, né, a gente tem realmente umas que são benignas, tá? E outras que são malignas, que trazem sim risco à vida, certo? Então, assim, o ideal, né, é que isso seja investigado e esclarecido junto ao paciente. O paciente ele precisa entender o nome da doença que ele tem e as complicações. Por quê? Todas as arritmias, nem todas vão precisar tomar remédio ou fazer cirurgia, mas todas têm que ter acompanhamento, tá?
Então, por que é que o paciente está tendo isso? Né? Tá acontecendo alguma coisa errada? Tem alguma alteração no sono, no peso, algum remédio que esteja causando isso? Então, isso tem que ser investigado, certo? Existem taquicardias que têm risco de vida? Existem, tá? E muitas vezes o paciente ele pode até ter tido parada cardíaca já. Hoje existem também tratamentos para isso, né, que são os cardiodesfibriladores implantáveis, né, que é um tipo especial de marca-passo, por assim dizer, certo? Então isso tem que ser investigado. E quanto à última pergunta, que são os desvios do eixo, né, que são o que é um desvio do eixo? É uma alteração no eletrocardiograma, que é aquele exame mais simples do coração, que quase todo mundo já fez. E ele pode vir com um laudo lá dizendo desvio do eixo para a direita, desvio do eixo para a esquerda. E assim, isso não, o desvio de eixo ele não é uma doença. Ele pode significar uma doença, certo? Então, tanto faz ele se ele para a direita ou se ele para a esquerda. O desvio de eixo é um achado de exame que pode ter alguns significados. Então, a partir desse desvio de eixo, né, seu colega, o médico, o cardiologista, ele vai ter uma linha de raciocínio investigativa. A pessoa pode ter desvio de eixo porque nasceu com ela? Pode. Ela pode ter desvio de eixo apenas por estar obesa? Pode. Então, isso são situações que merecem ser investigadas, né? Mas o desvio de eixo por si só, ele normalmente não costuma trazer risco de vida, a não ser que seja associado a doenças graves, né? Muito bem. O que fez a pergunta foi o George Ney. Ele disse que é porque utilizou o celular da mãe dele, né? Muito bem. Tá certo, George. Já a nossa ouvinte, Eva, ela disse que o coração dela, doutor Marcelo, tem hora que bate acelerado, mas também tem hora que bate lento. E você falou que isso pode acontecer, essa variação, tudo. Só que ela disse que também acha que tem apneia. Então ela precisa de um exame, né? De uma consulta médica. Isso. O coração da gente, ele pode variar. Ele passa o dia variando a frequência cardíaca, né? Durante a pandemia, quase toda casa, né? Eu até brinco, todo mundo adquiriu um oxímetro, né? E quando a gente bota aquele oxímetro, né, no dedo, você vê que muitas vezes está lá 70, pula para 80, desce para 60, porque nosso coração ele muda a frequência a todo momento a partir da quantidade de estímulo que ele esteja acontecendo. Nem sempre isso significa uma doença. Na verdade, na maioria das vezes não significa, né? Mas se isso gera algum incômodo ao paciente, é importante ele procurar assistência médica. Não é incomum, Dr. Péricles, isso é uma realidade bem comum para quem faz arritmologia, na verdade, né? Para quem é especialista em arritmia. O paciente está sendo tratado para ansiedade, transtorno do pânico, e você descobrir que aquela aceleração que muitas vezes levou, estou com o coração acelerado por ansiedade, estou com o coração acelerado porque eu tenho depressão, estou com o coração acelerado porque eu tenho transtorno do pânico, na verdade realmente era uma arritmia que teria tratamento. Isso é uma situação rara de acontecer, não é uma situação do dia a dia pra gente. É uma situação bem comum, a gente até brinca. Essa história a gente até brinca, tá? A gente acredita em você, realmente tem alguma coisa. Na verdade, a medicina, ela busca os problemas, né? Se no final der algo simples, melhor. Muito melhor, né? Muito melhor. Mas tem que buscar sempre o que é mais importante. Eu sempre falo, a gente tem que dar segurança. Exclui o que é mais grave, às vezes, e foi como eu disse, muitos dos tratamentos, muitas das arritmias não precisam de tratamento, não precisam de remédio, cirurgia, marca-passo. Muitas vezes o tratamento é tratar a apneia, diminuir peso, mudar a alimentação, praticar exercício físico, né? Muitas vezes o tratamento tá ao alcance mais simples do que a gente imagina. Nem sempre é assim, né? Mas essa segurança ela só vem depois que a gente investiga, avalia, e eu até brinco, comenta o jogo depois que ele acabou, né? Não dá para comentar enquanto está sendo jogado. Exatamente. Aí o Dr. Elber Tomé e o Dr. Marcelo Sobreira revolucionou o tratamento das arritmias, porque no Cariri a gente não tinha especialista, embora muito cardiologista também sabe o básico sobre isso e conseguia ajudar muita gente, mas muitas vezes a gente tinha que encaminhar pessoas para centros maiores. Agora, recentemente, você colocou nas redes sociais
o primeiro caso de implante de CDI subcutâneo no Cariri, que foi o 5º no Ceará e o 1º no Cariri. Eu gostaria que você falasse o que é isso, essa novidade, isso que não tinha e passou a ter aqui na nossa região. Esse caso, Dr. Pérez, foi um caso bem interessante. E vai aquela história da morte súbita que a gente falou. Esse paciente é um paciente do Crato, é um paciente, uma pessoa extremamente querida, né? E ele veio para mim já dizendo assim, ó, doutor, eu tive um parente que morreu do nada, e quando foram investigar, minha mãe e minha tia tinham uma doença de coração, e eu quero saber se eu tenho também. E ele tinha, tá? É uma doença que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica, que inclusive é uma das principais causas, é a principal causa, né, que foi a causa da morte do Serginho, né, que é como a gente conversou aqui antes. E um dos tratamentos para isso, quando o paciente tem, nem todo mundo que tem miocardiopatia hipertrófica precisa, mas quando existe a gente tem fórmulas de calcular, estimar isso, quando o paciente tem uma chance de ter um evento arrítmico que leve à morte súbita, ou seja, quando o paciente tem uma chance de ter alguma arritmia que literalmente pode trazer óbito, a gente tem um tratamento que dá segurança ao paciente, né? Eu até costumo dizer, é um cinto de segurança que a gente coloca nele, que é um implante de um cardiodesfibrilador, né? Que é um tipo de marca-passo. Só que esse dele é um tipo ainda mais especial. Por quê? Porque nos outros a gente tem que usar um acesso venoso, colocar fios dentro do coração. É um procedimento, digamos assim, consagrado, mas mais invasivo. Esse desfibrilador dele, ele é totalmente externo. Ele fica apenas abaixo da pele, fica escondido debaixo da pele, mas não tem nenhum tipo de invasão ao coração. Certo? E traz extremamente muitos benefícios, porque isso diminui risco de complicação cirúrgica, diminui risco de infecção, diminui quantidade de terapias, ou seja, desnecessárias. Para você ter ideia como esse aparelho ele é revolucionário, o Eriksen, né, que é aquele camisa da Dinamarca, ele usa o mesmo aparelho desse rapaz. E eu falo muito isso. Por que que o intuito da gente foi trazer qualquer coisa que é feita na arritmia, não só no Brasil, que assim, tem que estar disponível, né, a tecnologia aqui para a gente, mas que a gente consiga dar o melhor para a nossa população aqui. Ou seja, esse paciente aqui no interior do Ceará, no Cariri, lá do Crato, tem o mesmo dispositivo do jogador camisa 10 da Dinamarca da Eurocopa. Primeiro mundo da Europa, né? Entendeu? Então, assim, trazendo inúmeros benefícios para ele. Inúmeros, né? Tanto que, assim, apesar de ser um dispositivo que ele é um paciente que tinha plano de saúde, que custa um pouco mais caro, mas é tanto benefício que não, e hoje está em diretriz, está em normativa, que não está consagrado, digamos assim, né? Exato, muito bem. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois, mais perguntas para o Dr. Marcelo Sobreira, médico cardiologista, falando sobre arritmias cardíacas. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Tem promoção para você que é amigo ou amiga da rádio. Faça sua doação financeira neste mês de abril e participe do sorteio de uma deliciosa torta bombom da Mel Confeitaria. O sorteio acontecerá no dia 3 de maio, às 11h30, ao vivo, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. Apoio Mel Confeitaria, as fatias mais diferenciadas do Cariri. Conhecida por produzir os melhores bolos, molhadinhos e bem recheados. Acompanhe a doceria pelas redes sociais e faça seu pedido. Instagram, @melconfeitaria. WhatsApp, 92145-3809. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Coração Santo, tu reinarás. A
Atenção para os horários de missa no Santuário Sagrado Coração de Jesus, Salesianos em Juazeiro do Norte, Ceará. Segunda a sexta-feira, missa às 6, 16 e 19 horas. Sábados, missa às 6 e 18 horas. Domingos, missa às 6, às 9, às 11h15, às 16 e 19 horas. Mais informações, WhatsApp 988686749. Acompanhe o santuário pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Igreja Salesianos Juazeiro. Essas empresas ajudam em nossa missão. A saúde dos seus olhos depende de realização de exames periódicos. O Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista, realiza cirurgia de catarata com implantes de lentes, lentes de contato, ultrassonografia ocular e biometria ultrassônica. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista. Comercial NM, miudezas em geral. Tudo que você precisa em plástico, material escolar, brinquedos e utilidades. Maior variedade e melhores preços no atacado. Comercial NM, há 19 anos crescendo com você. Rua São Paulo 936 Centro, em Juazeiro do Norte, Ceará. WhatsApp 3587-2775. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra, cuidando de sua saúde, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra. A Associação Católica do Movimento Nossa Senhora de Fátima, em parceria com a paróquia Santo Antônio de Barbalha, convida você, devoto de Nossa Senhora, para a grande caminhada com Maria. Tema: Maria Santíssima, modelo de oração que nos leva ao Cristo Jesus. Dia 1º de maio, concentração às 4 horas da manhã no Largo da Igreja Nossa Senhora do Rosário, no centro de Barbalha. Percurso pela Avenida Leão Sampaio, encerrando com a Santa Missa Campal, em frente à Capela Nossa Senhora da Saúde, no sítio Barro Vermelho. Mais informações: 98146-7745. Apoio FM Padre Cícero. ZYS 808, FM Padre Cícero 104,5. Uma emissora da Rede Salesiana Brasil de Comunicação. Juazeiro do Norte, Ceará. A rádio que educa e evangeliza. Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Hoje assunto: coração, mais especificamente arritmias cardíacas, com o Dr. Marcelo Sobreira, médico cardiologista, especialista em arritmias. Dr. Marcelo, como é o diagnóstico do problema, se é um problema tão específico, como você disse, falou mesmo, uma parte elétrica do coração? Quais são os exames? O que é que vocês dispõem, além da ausculta, de você botar um estetoscópio para ver se o ritmo está normal ou não? Quais são os exames que ajudam no diagnóstico das arritmias? Como o senhor falou, né? Tudo começa na história clínica. Tudo o nosso arsenal, né, de exames, que são vários hoje, vai começar na história do paciente, na necessidade do paciente. E hoje a gente tem um arsenal muito vasto, né? Dificilmente o paciente fica sem diagnóstico. Pode ser no simples eletro, muitas vezes já é suficiente.
para dar o diagnóstico. Podemos usar a mão, né, de exames de monitorização avançado, porque assim, aquele eletro, né, por exemplo, doutor, fiz um eletro, dia tal, ele não deu nada, fiz outro um dia depois e deu alguma coisa. Eu costumo brincar que o eletro é como a roupa da gente, ele muda de acordo com a ocasião, tá? Então pode acontecer mudanças. Aquele eletro simples, ele é 10 segundos da vida do paciente ali resumidos num papel pra gente. Existem exames hoje que a gente muitas vezes existem doenças também que exigem isso, que a gente olhe para o coração do paciente por mais tempo, né? Então, um dos exames que é bem conhecido pela população e é um exame que a gente considera ainda pouco tempo é o Holter de 24 horas, por exemplo. Ele monitoriza o coração um dia inteiro, certo? Só o que é que acontece, Dr. Pérez? E é aí onde muitos pacientes ficam sem diagnóstico. Muitas vezes a queixa do paciente é uma vez por semana. Dr. Marcelo, de vez em quando meu coração acelera, ou eu tenho um desmaio uma vez por semana. E quando a gente não flagra a crise, muitas vezes a gente não consegue flagrar o diagnóstico. Porque as arritmias, ela têm essa característica. Quando elas não estão presentes, elas não dão sintoma e os exames ficam normais. Então é bem comum o paciente chegar pra gente, doutor, fiz todos os exames, tá tudo normal. Aí peraí, você fez todos, é uma palavra muito pesada na medicina, né? Vamos ver se você fez o que realmente está adequado à sua patologia. E existem exames hoje que a gente pode monitorizar o paciente por muito tempo. O próprio Holter, que é esse exame de 24 horas, ele pode ser estendido até 7 dias, né? Muitas vezes a gente passa a semana inteira monitorizando o paciente. Existe um exame que, assim, para mim, como diz a história, é meu xodó, né, que eu gosto muito, chama Looper. O Looper é um exame, né, que, por fora, né, digamos assim, ele é igual ao Holter. Só que quem aciona a gravação do exame é o próprio paciente. Ou seja, na hora que ele sente, ele aperta um botão e o aparelho começa a gravar. Ou seja, eu consigo casar a queixa do paciente com alteração no coração. Eu sou bem mais específico, eu sou bem mais preciso. E esse exame pode ficar com o paciente até 15, 30 dias, né? O paciente pode ficar usando. Claro, ele aprende a tirar, colocar, né? Enfim, não vai ficar 15 dias sem tomar banho, né? Como a gente costuma dizer, né? Que é uma grande preocupação dos pacientes. Existem hoje técnicas, para o senhor ter ideia, que a gente coloca um aparelhozinho, tamanho mais ou menos de uma tampa de uma caneta, debaixo da pele do paciente, na altura do coração, que a gente chama de Looper implantável, que pode ficar até 3 anos monitorizando o paciente, né? Então, tudo vai depender muito da queixa do doente, né? Existe o estudo eletrofisiológico, que é um tipo, eu até comparando, é um cateterismo da parte elétrica do coração, para a gente conseguir desvendar isso um pouco mais. Então, assim, doutor, qual que eu preciso? Depende da sua história, depende da sua queixa, né? Então, é a partir da sua queixa que muitas vezes é comum, por exemplo, para a gente, né, que está aqui na arritmia, pular o Holter, né? Todo mundo, tem que ter um Holter de 24 horas. Não, a gente pula, ó. Se sua queixa é a cada 15 dias, não tem sentido eu fazer um Holter que flagra apenas um dia, né? Eu tenho que dar sorte de você ter um evento naquele dia. E muitas vezes acaba que o paciente, eu até falo, é o barato que sai caro, muitas vezes. Porque o paciente, ele gasta o dinheiro, mas o exame ele não é esclarecedor. É verdade. Aí depois do diagnóstico, aí tem um arsenal de possibilidades de tratamento. Existem medicamentos, mas existem também procedimentos. Não é isso? Depende de cada caso. Isso. Existem, depois que a gente dá um diagnóstico de determinado tipo de arritmia, basicamente eu até falo, nem todos os casos precisarão de intervenção, mas todos os casos precisarão de tratamento. O tratamento, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, ele vai passar por uma mudança de estilo de vida, quando possível, né? A não ser que o exercício traga algum risco ao paciente. Mas mudança na alimentação, mudança no peso, melhora de sintoma psicológico, a prática de atividade física quando possível, nem sempre vai ser possível, certo? Alguns outros casos vão precisar dessa mudança de estilo de vida, mais o uso de medicamentos, tá? Que são justamente para controlar e melhorar os sintomas do paciente. Outros casos, né, poderão vir através de procedimentos. E entre os procedimentos, a gente tem os implantes de marca-passo, né, para os casos de coração mais lento ou coração mais fraco,
que existem vários tipos, certo, de marca-passo. Existem, né, hoje o que a gente chama de terapia curativa de algumas arritmias, que são as ablações, né, o estudo eletrofisiológico com a ablação da arritmia. Mas foi como eu disse, vai depender de cada caso. Alguns casos vão se beneficiar de medicação, alguns casos vão se beneficiar de ablação, alguns casos vão se beneficiar... Ablação é uma queimadinha com anestesia local ou é um procedimento maior? O que eu vou descrever mais ou menos uma ablação. Normalmente o paciente é feito uma sedação no paciente, como faz a endoscopia, né? Só que ele fica... É feito um acesso através da perna, né? Ou seja, vai ser feito um furo na perna. E é passado um catéter, um fio, até o coração. Até o coração. Para mapear a parte elétrica do coração, encontrar o defeito e eu até ir lá e cortar esse defeito, certo? Esse procedimento, em boa parte das arritmias, ele pode ser curativo, tá? Ou seja, o paciente volta a ter uma vida normal como se nada tivesse acontecido. Mas para isso, foi como eu disse, depende não só, depende da queixa do paciente, depende do tipo de arritmia. Então isso vem através de uma avaliação. Nem todos os pacientes se beneficiam da ablação, né? Apesar de atualmente, né, na verdade, existir mais uma subutilização da ablação, né? Hoje o médico que faz a ablação, eu não faço, né? Quem faz é o Dr. Elbert, né? Com grande maestria. E a gente até falou, aqui na região, até 4 anos atrás, não existia o procedimento. Ou seja, tinha toda uma região que era descoberta. A minha irmã fez em Fortaleza a ablação. Exato. E assim, em muitos casos, quando são bem acompanhados, o paciente ia para Fortaleza ou para Recife fazer. Hoje em dia, né, a gente vê casos, cada vez mais casos sendo necessários, né? Eu acho que o Albert já fez mais de 300 casos. Ou seja, de pacientes que ou se deslocavam ou não tinham diagnóstico. E a grande maioria não tinha diagnóstico, não sabia da indicação, né? Alguns outros casos, né, por exemplo, uma das coisas que a gente conversa, o cardiodesfibrilador, né, que é esse aparelho que previne morte súbita, enfim, aqui na região do Cariri era feita 2 casos por ano e olhe lá, era um negócio assim bem pouco. Hoje a gente faz 10, 15 casos por ano, então... porque quanto mais diagnóstico a gente consegue dar, quanto mais investigar a gente consegue esse paciente, melhor a gente consegue corrigir, né? Então esse refinamento diagnóstico é muito importante. É demais. Pois é. Mais perguntas chegando para o Dr. Marcelo Sobreira. O Vitor, ele é lá do Hospital São Vicente. Um alô para todo mundo do Hospital São Vicente, perturbo vocês aí, né? Eu chego com aquele monte de alunos, toda segunda de manhã, toda quarta à tarde, mas pelo menos eu não estou indo mais no sábado, né? Hospital São Vicente, antes era o Hospital Regional, aí os alunos de Barbalha pediram para ir para o São Vicente, que é mais próximo, né? Justo. E a turma lá também do ambulatório lá da Estácio, FMJ, Reginha, Tainá, turma boa, e também do ambulatório lá da FAMED, UFCA, Socorro, toda a turma do ambulatório. Vocês realmente dão um suporte pra gente maravilhoso. Eu agradeço demais o que vocês fazem, né? Que dá a condição da gente dar nossas aulas. E o Vitor, ele conta um caso da família dele. O pai dele sofre de problemas cardíacos, usa marca-passo, mas infelizmente não resistiu. Faleceu dessa arritmia cardíaca, fibrilação atrial e estenose da válvula mitral. Ultimamente, o próprio Vitor, ao mínimo esforço, tem uma sensação de que quer desmaiar. Fica meio, né, lipotímico. Ficou também pálido algumas vezes, sem conseguir ficar em pé direito. Acha que ficou até cianótico, mas não tem, né, certeza. E ele quer saber se isso é um problema cardíaco herdado do seu pai. Quando criança, ele foi diagnosticado com sopro cardíaco. Ele sente um incômodo, o Vitor, no peito, como um aperto, fica dolorido, como se tivesse levado uma pancada. E aí, doutor Marcelo, pode falar alguma coisa, mas precisa de um bom
exame. Exato, né? aí eu já, Vitor, só assim, sempre para ser preciso no seu caso, só com uma boa investigação mesmo. Porque assim, realmente a arritmia ela tem uma característica, algumas têm característica hereditária, tá? Então podem ser herdados sim de pai para filho. No entanto, eu não sei se é o seu caso, né, Vitor? Porque algumas vezes você pode desenvolver outros problemas, né? Inclusive seus desmaios muitas vezes não estão nem relacionados à arritmia. Mas casos como o seu realmente precisam ser investigados, tratados, e é o que eu falo, muitas vezes o bom tratamento, às vezes ele não traz uma correção do problema, mas ele devolve a qualidade de vida, né? Então, é fundamental ser investigado e assim, não prolongar isso. Vou ficar como nunca aconteceu nada, vamos deixar para lá. Quero esse sopro que você teve na infância, se é isso que está influenciando agora ou não. Então, tudo isso precisa ser esclarecido. Acho que é o melhor caminho para você. É verdade. A nossa ouvinte Marigel Bezerra Nobre disse que o programa está nota 1000. Obrigado, Marigel. E ela faz uma pergunta também para o cardiologista Dr. Marcelo Sobreira. Medicação para hipertensão pode ser usado por muitos anos sem trocar a mesma medicação a vida toda? Pergunta excelente, excelente mesmo. É aquilo que eu falei, não tem prazo de validade para remédio de pressão, tá? O remédio de pressão, a grande maioria, tá? Inclusive os mais comuns que são usados, são dados em postos de saúde, eles não deixam de fazer efeito. O remédio, ele não para de fazer efeito com o passar do tempo, como grande parte da população acredita. Eu costumo dizer que nessa hora o paciente terceiriza seu problema. É a doença pressão alta que vai ficando mais grave, tá? Então, quando a gente começa um tratamento de pressão e a gente começa pensando em determinada situação. Qual é o problema? O paciente envelhece, ganha peso, muitas vezes não pratica atividade física, não muda a alimentação. E a doença pressão alta, ela gosta dessa situação. Então, você acaba alimentando a doença. Ela vai ficando crescendo, ficando cada vez mais forte. E o seu tratamento não mudou, ele está ali, ele só faz o que ele é pago para fazer. Então, por isso é muito importante que o paciente hipertenso ele faça avaliações frequentes, regulares, seja no posto, seja com cardiologista, que ele meça sua pressão, afira sua pressão em casa. Não precisa ser todo dia, muitas vezes, como alguns pacientes querem medir de manhã, de tarde, de noite, mas pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, para se em algum momento a doença piorar, que a gente intervenha o mais precoce possível, tá? Mas não tem problema nenhum. Eu tomo losartan há 10 anos, sempre que eu faço meus exames dá tudo controlado, vou no médico dá controlado, preciso mudar? Não, se quiser mudar, tem opção, né? Tem cada vez mais opção, remédio que toma uma vez por dia, né? Já, a gente vai ter os imunobiológicos, né? Que são medicações injetáveis para pressão alta, que vai precisar tomar só uma vez a cada 6 meses. Então, assim, o tratamento está cada vez mais tecnológico e caro, né? Mas, quando está tudo bem controlado, normalmente a gente só muda se realmente estiver trazendo algum inconveniente, muitas tomadas de medicação para o paciente. Mas não há essa necessidade obrigatória de trocar a medicação, não. Muito bem. Outra coisa tão importante quanto quem precisa tomar sua medicação diariamente, sem interrupção, é a atividade física, que você também aí já falou. Aí a gente generaliza e diz que a atividade física é para todos, independente da idade e da condição física, limitação, etc. Mas parece que pontualmente tem algumas pessoas que podem ter problema com a atividade física. Essa pessoa que tem um problema cardíaco que não pode fazer atividade física, ela ainda pode fazer algum movimento ou nenhum? Doutor Péricles, depende da gravidade do problema dela, tá? Quando a gente, hoje, cada vez mais difícil a gente dizer assim, você não pode fazer nada. É cada vez mais incomum a gente, entre aspas, né, usar um termo bem popular, prostrar o paciente se ele tem nada nas pernas, né? Por quê? Cada vez mais a gente se descobre que o que a gente precisa fazer normalmente é corrigir o problema. Então, por exemplo, o paciente chega para mim com pressão totalmente descontrolada no consultório, 22, 23. Normalmente esse paciente a gente pede para não fazer atividade física temporariamente, até a gente controlar isso um pouco melhor e ele voltar a fazer. Ele tem que fazer atividade física, né? Então eu costumo dizer, às vezes quando a gente está em dúvida se o paciente tem uma situação mais grave ou não, segura a atividade física, vamos investigar,
E o que é que acontece no retorno? Normalmente eu que peço para ele fazer. Ó, vai fazer, só que com a orientação correta. Tal exercício, tantos minutos, nessa intensidade. Hoje o que a maior parte dos pacientes hoje que tem alguma limitação, a gente adapta a atividade física, é diferente. Então, quando você diz para tudo, para todos, independente da idade, na grande maioria dos casos, sim. Só que a gente diz, ó, para você a melhor solução é essa. Ou seja, a gente individualiza como uma medicação, que tem dosagem, que tem tipos, que tem formas de usar. Então, a atividade física, ela vale como item da receita, né? Eu não posso chegar para um paciente que tem uma doença pré-cirúrgica e dizer para ele fazer atividade física igual a um jovem que não totalmente saudável. Então a gente tem que saber dosar, né? Tudo isso e foi como eu disse, muitas vezes é adaptativo, às vezes começa leve, daqui a pouco a gente vai pedindo para intensificar como uma medicação. Muito bem. Outra pergunta polêmica. Só um detalhe, tá? Que eu sempre costumo deixar essa mensagem, principalmente quando eu estou falando para o público. O que mata não é a atividade física. As pessoas têm muito medo disso. Do fulano foi para academia e morreu. Cicrano foi para fazer o jiu-jitsu e morreu. Né? As pessoas se impressionam muito quando tem uma notícia dessa. O que mata é não fazer atividade física. A doença que mais mata no mundo é infarto. E uma das principais condições que leva a infarto é o sedentarismo. Então, a não prática de atividade física mata muito mais do que a atividade física. Exatamente, que isso fique bem claro pelo especialista. O sedentarismo mata muito mais do que a prática de atividade física. Muito mais, muito mais. É verdade. Dr. Marcelo Sobreira, outra polêmica. Bebida alcoólica. Muita gente bebe. E ainda mais houve um indício de que o vinho fazia bem para o coração. Sua opinião sobre o uso de bebida alcoólica, inclusive o vinho, se é realmente benéfico ou se tem malefícios para o coração? Meu último post no Instagram foi sobre isso, né? Sobre bebida, principalmente sobre o vinho, especificamente sobre o vinho, né? Bebida alcoólica como todo, vamos botar como vinho é uma bebida alcoólica, independente da bebida que você gosta, todas são bebidas alcoólicas. Cerveja, uísque, álcool, cachaça, vinho, todas são bebidas alcoólicas, tá? O que é que acontece? Criou-se um mito em relação ao vinho por eu acho que uma falta de interpretação da informação correta. Tá? O vinho ele é uma bebida alcoólica. O álcool ele é maléfico ao coração, independente de onde ele venha. Se é da cachaça, se é do vinho, se é da cerveja. O álcool ele é um agressor ao coração. Ele é um estimulante. Então, o ouvinte que está em casa, né, que gosta de sua bebida alcoólica, ou tem algum parente que gosta, provavelmente tem alguém que já passou pela situação. Exagerou na bebida, no outro dia acordou com a pressão alta ou com o coração saindo pela boca. Por quê? Porque o álcool, independente se foi vodka, se foi uísque, se foi cerveja ou se foi vinho, ele é estimulante ao coração e com o passar do tempo ele pode danificar o coração. Então assim, a gente não pode estimular o consumo de bebida alcoólica. O que é que acontece em relação ao vinho especificamente? O vinho tinto, e isso só vale para o vinho tinto, não vale para os vinhos branco, verde, inclusive tem vinho laranja também, não vale para vinhos dessa cor, de outras cores, só vale para o tinto. Por quê? Porque o vinho tinto ele é feito com a casca da uva. E as substâncias benéficas ao coração estão na casca da uva. Tá? Existem substâncias na casca da uva que podem ser benéficas ao coração. São substâncias naturais, antioxidantes, que podem trazer algum benefício para o coração. Como eu falei, podem. Tá? Só que no vinho tem álcool. Então, assim, a gente não tem como estimular o consumo de uma bebida que pode causar dependência química. A gente não pode estimular o consumo de uma bebida que pode, como o senhor sabe que é gastro, mesmo em pequena dose, trazer problemas gástricos, hepáticos. Então, assim, essa história de que dose diária de vinho faz bem pro coração, eu até brinco, isso é desculpa para beber. Né? Tem gente que diz que é a mesma coisa, quando eu vou almoçar eu tomo uma cachaçinha que faz bem para digestão. E a gente, eu até brinco, isso é desculpa para beber. Né? Não é outra coisa, tá? Então, assim, o vinho diário fazer bem pro coração não faz, tá?
Ah, doutor, mas faz mal eu sair com minha esposa, ter um aniversário do filho e tomar 2 doses de vinho? Não, não faz mal, né? A gente sabe que até 2 doses, eventualmente, não são maléficas ao coração, a chance de dependência é baixa, de qualquer bebida, principalmente para o homem. Mas o que eu não posso é tornar isso um consumo rotineiro, né? O consumo rotineiro é que é muito ruim. Outro que é polêmico é o uso do café. O café, dependendo da quantidade, ele também pode ser perigoso para o coração? Aqui eu até costumo dizer que é uma briga do cardio com gastro, tá? Por quê? Quem me conhece, né, as pessoas mais próximas, sabem que eu sou apaixonado por café, mas eu vou falar sem paixão. Existem estudos, realmente estudos legais, assim, cientificamente bem feitos, para não usar termos técnicos, vamos resumir dessa maneira, analisando populações e seu consumo de café. Do ponto de vista cardiovascular, a não ser que o paciente tenha alguma sensibilidade maior, e a gente sabe que o café, ele depende do grau de sensibilidade. Tipo, tem gente que toma café de manhã e não dorme de noite. Tem gente que toma café para dormir. Então isso muda a sensibilidade de pessoa para pessoa. Verdade. Mas o que é que acontece? Esses estudos comprovaram que a maior parte da população, até 4 a 5 xícaras de café por dia, é seguro para o coração. Não aumenta a pressão, não aumenta a chance de arritmia, tá? Doutor, se passar de 5, se passar de 5 ninguém sabe, né? Só foi testado. Então assim, a gente sugere que, quem gosta de tomar seu cafezinho, tudo é a ponderação, tudo é o equilíbrio, né? Então assim, eu gosto de tomar café, tomo diariamente meu cafezinho, tomei meu cafezinho para vir para cá, mas é ponderação, a gente não pode exagerar. Ah, doutor, teve um paciente com eu falei isso no consultório, ele preocupado que tinha pressão alta, ele disse, mas se eu tomar café, ataca o estômago. Eu digo, aí é outro problema, estamos falando aqui do coração, né? Em relação ao coração, o que se tem comprovado é que boa parte da população, exceto se tiver alguma sensibilidade maior, tá? E pode acontecer, doutor, toma e acelera meu coração, então não toma, tá? A gente pede para não tomar. Mas se você toma, não sente nada, pode até ter algum problema cardíaco, às vezes a pessoa já infartou, ou tem alguma arritmia que saiba ter, mas toma e não sente nenhum sintoma, não tem problema tomar até 4, 5 xícaras de café por dia. Muito bem, estamos aprendendo com o Dr. Marcelo Sobreira, ele é médico cardiologista, especialista em arritmias cardíacas. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Essas empresas ajudam em nossa missão. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e titular da Confederação Americana de Urologia. Realiza exames videoendoscopia, esterilidade, DST, disfunção erétil, ejaculação precoce, prevenção ao câncer de próstata, tratamento do cálculo urinário e sexualidade do adolescente. Também tem ultrassonografia com aparelho moderno de última geração. Clínica J. Ferreira, Rua Padre Cícero, 836, Centro de Juazeiro. Telefones 3511-1561 e 99973-5693. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista. Tá pensando em realizar seu sonho de fazer aquela festa? A Leguitas está há mais de 16 anos trabalhando com todo tipo de evento e serviços de buffet. Contato WhatsApp 98824-6443. Instagram @leguitas.buffet. Siga e fique por dentro das novidades. Rua São Paulo 1335, em Juazeiro do Norte. Leguitas Buffet, transformando sonhos em festas.
Você é daqueles que não resiste ao cheirinho de pão saindo do forno? Pão quentinho é na padaria Pão Nobre. Lá você encontra uma variedade incrível de pães, bolos, salgados, doces e muito mais. Tudo feito com muito amor para você. Avenida Castelo Branco 3426, Novo Juazeiro, próxima à Igreja Menino Jesus de Praga, em Juazeiro do Norte. Faça seu pedido pelo WhatsApp 999311525 e receba no conforto de sua casa. Instagram, @Pão Nobre Juazeiro. Padaria Pão Nobre, onde o sabor é a nossa especialidade. Momento Saúde. Oferecimento Instituto de Estomaterapia Doutora Fernanda Silva. Excelência no cuidado em feridas complexas e disfunções no assoalho pélvico. Contato WhatsApp 99953 4039. Você é uma pessoa com diabetes e tem uma ferida que não cicatriza? Cuidado! Grande parte das amputações em pessoas com diabetes são precedidas por ferimentos nos pés. Você precisa cicatrizar os seus ferimentos o quanto antes para evitar essas e outras complicações. Vou deixar uma dica importantíssima para te ajudar nesse processo. Use sandálias e palmilhas de cicatrização que evitem que você pise na lesão enquanto anda. Essa dica é fundamental se o seu ferimento estiver localizado na planta do seu pé. Afinal, como o ferimento vai cicatrizar se você pisa constantemente nele? Essa dica faz sentido para você? Então continua ouvindo a programação da Rádio Padre Cícero, que temos mais dicas daqui a pouco. Momento Saúde. Oferecimento Instituto de Estomaterapia Doutora Fernanda Silva. Excelência no cuidado em feridas complexas e disfunções no assoalho pélvico. Contato WhatsApp 99953 4039. Olá, queridos ouvintes de Juazeiro do Norte, Ceará. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio FM Padre Cícero 104.5. De segunda a sábado com o programa Experiência de Deus, das 10 às 11 da manhã e o reprise das 10 às 11 da noite. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Siga a nossa FM Padre Cícero nas redes sociais. @FM Padre Cícero no Instagram e FM Padre Cícero 104,5. Nossa página no Facebook. E você pode ouvir a FM Padre Cícero ao vivo e em qualquer lugar através do site www.fmpadrecícero.com.br. Eduque e evangelize o mundo com a FM Padre Cícero. FM Padre Cícero. Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cis. Daqui a pouco a missa transmitida aqui na rádio, quarto domingo de Páscoa. Claro, para quem não pode ir à igreja, né? A missa na rádio é quem não pode se deslocar até a missa. E o tema de hoje, cardiologia, principalmente arritmia cardíaca, com o Dr. Marcelo Sobreira, que é especialista em arritmia. Ele falou alguns assuntos polêmicos aqui, né? Dos malefícios, tanto dos hormônios, testosteronas, hormônios sexuais, que o pessoal toma para fins estéticos e pode dar problemas. Falou também sobre o excesso de álcool, né? O álcool. Falou... Cigarro não precisa nem falar, que todo mundo já reconhece, né? Que o fumo faz muito mal à saúde. Falou da vida parada, que leva a doenças diversas, né? Inclusive a que mais mata, que é o infarto, né? E o AVC. São chamados fatores de riscos.
tem uns que não pode ser tirado, né? A idade e a genética, né? Mas os que podem ser tirados é uma batalha, né? De mudança de estilo de vida para ter menos as doenças cardíacas, ou pelo menos adiar. Agora, em relação a essa morte súbita, que não é só a arritmia, né? Pode ser AVC, pode ser outras coisas, pode ser o próprio infarto. O que fazer? É praticamente fazer avaliações cardiológicas periódicas? Uma boa avaliação cardiológica, ela pode prever muita coisa, né? A gente pode, claro, tem coisas, foi como eu disse, realmente são bem difíceis, que a doença se manifesta, o paciente vinha bem até ontem, no outro dia desencadeia um problema mais sério. Mas a grande maioria, a grande imensa maioria, podem ser detectadas de forma precoce e tratadas de maneira preventiva, né? Isso vem de uma boa avaliação cardiológica, isso vem de conversa, isso vem de entender o histórico da família. Então, por exemplo, quem é que tem que se atentar a isso? Principalmente pessoas que tiveram mortes em parentes, o famoso morreu do nada, em parentes jovens, com menos de 50 anos, pessoas que têm históricos de infarto na família, pessoas com históricos de arritmia na família. Tudo isso daí, essas pessoas elas têm que se atentar, têm que fazer uma boa avaliação e exames rotineiros para evitar. Tem situações, por exemplo, Dr. Pérez, como o aumento do colesterol ruim, o LDL. Tem pessoas que têm alta há muito tempo e não, é assim mesmo, eu sempre fui assim, deixa para lá. E não, esse colesterol alto, ele está causando dano ao organismo, ele está entupindo os vasos do corpo inteiro, podendo causar AVC. Então isso tem que ser reduzido, tá? Seja com mudança de estilo de vida, seja com medicação, mas isso tem que acontecer. Uma das principais causas de infarto familiar, por exemplo, são doenças genéticas relacionadas ao colesterol, né? As dislipidemias familiares, né? Que é uma realidade, não é uma coisa que está distante da gente, é uma coisa real. É uma das principais causas de infarto em paciente jovem, por exemplo. Só que assim, às vezes, foi como eu disse, é menosprezado. Como eu não sinto nada, eu não faço nada, né? Então o paciente muitas vezes menospreza o tratamento. Não, ó, eu tenho minha pressão alta, sempre foi 14/9, eu tomo remédio, mas é normal ficar 15/9, 15/10. Não é normal. Isso precisa de ajuste, precisa de tratamento. Então, essa avaliação, esse tratamento, ele tem que começar de maneira precoce para evitar um desfecho pior. Então a prevenção, a avaliação médica frequente, principalmente pessoas que têm uma vida parada e de repente resolvem fazer alguma coisa. Resolve fazer uma academia, resolve fazer uma caminhada, uma bicicleta, uma natação, enfim. A pessoa é conscientizada que tem que se movimentar, mas só que ela está parada. Aí de repente resolve fazer uma atividade dessa. Antes de iniciar uma atividade física, aí é que é necessário mesmo uma avaliação cardiológica. Exato. Todos os pacientes acima de 30, 35 anos, né, que mesmo de forma, se for de forma profissional, né, como a gente costuma dizer, eu quero correr uma maratona, ou seja, uma coisa mais profissional, tem que, obrigatoriamente, independente de qualquer idade, você tem que passar por uma avaliação cardiológica, tá? Se for uma atividade amadora, ou seja, eu vou fazer caminhada, eu vou começar uma academia, o ideal é também você procurar uma avaliação cardíaca, fazer alguns exames antes, entender o seu histórico familiar é muito importante, tá? Como eu disse aqui, a atividade física ela não mata, o que mata é a ausência dela, tá? Principalmente quando você está bem orientado. A atividade física ela tem de vários tipos, em diferentes quantidades e diferentes intensidades. Então, quando isso é bem feito, quando isso é bem orientado, o paciente faz de maneira extremamente segura, tem todos os benefícios sem ter nenhum malefício. Então, muitas vezes o errado é o jeito de fazer, né? Não o fazer em si. Exato. No AVC, acidente vascular cerebral, quando uma pessoa está ali com um lado dormente ou sem força, o próprio rosto, né? Um lado sem a mesma mímica, mesmo movimento do outro, a pessoa tem que correr para resolver isso, não pode ficar em casa, não pode deixar para fazer a consulta no dia seguinte, que no AVC isquêmico, o tratamento para tentar dissolver o coágulo, né, o trombo,
ele tem que ser em menos de 4 horas. Então ele tem que ir logo para o Hospital Regional do Cariri, que tem uma unidade especializada que faz tomografia computadorizada antes de qualquer pessoa que queira fazer particular. Faz primeiro no Hospital Regional e faz o tratamento com essa medicação, se for necessário, que também não encontra em outro local, só no Hospital Regional do Cariri. Agora vamos para o coração. A questão da suspeita do infarto, daquela dor no peito, um pouquinho para o lado esquerdo, com sudorese, aquela pessoa que está com aperto no peito, também tem que ir muito rápido no Hospital do Coração. O que se fazer é o SAMU, é acionar o SAMU, é ir numa UPA, é ir no Hospital do Coração, enfim, o que se fazer enquanto se remove essa pessoa para alguma unidade de saúde. Vamos lá, doutor Pérez. Quando a pessoa tem uma suspeita de infarto, isso acontece muitas vezes da própria clínica, né? Ou seja, tô com na verdade, muitas vezes, na grande maioria das vezes, o paciente não refere nenhuma dor em si, né? Ele pode dizer que está com dor no peito. Tô com um incômodo no peito, um aperto, uma sensação de parece que tem alguém me apertando, um abraço forte, ou seja, é uma sensação de aperto, muitas vezes indo por queixo ou para mandíbula, né? A gente teve recente o caso do ex-jogador de vôlei Tange, né, campeão olímpico, que ele infartou exatamente dessa maneira, uma dor no peito que ia para a mandíbula, né, que ia aqui para os queixos, né, ficava doendo os queixos aqui. Pode ir para o braço, normalmente dá uma suor fria, uma vontade de vomitar junto. Essa pessoa ela tem que procurar o hospital mais próximo, tá? Aqui no Cariri, o único hospital que consegue fazer o tratamento de infarto é o Hospital do Coração do Cariri, em Barbalha, né? Infelizmente, eu acho que a gente deveria ter outros, porque nós temos uma população muito grande, muitas vezes um hospital apenas é insuficiente. Mas isso é uma opinião bem pessoal minha. O que é que acontece? Tem tempo também, é uma corrida contra o tempo. Infarto é uma corrida contra o tempo. Por quê? Quando o paciente não morre, né, e ele pode morrer nas primeiras horas, né, infelizmente, ele muitas vezes pode ficar com sequela. Então, quanto antes é feito o tratamento, melhor. E aqui no Ceará, né, e de forma até pioneira no Nordeste, um dos primeiros do Brasil, criou-se as unidades junto ao SAMU, tá? E um serviço que foi iniciado lá no Hospital do Coração de Messejana. Eu, particularmente, é um dos orgulhos pessoais que eu tenho, assim, eu tenho poucas coisas, assim, dizer assim, de encher a boca, até encher um pouco os olhos de lágrimas para dizer, eu participei disso. Eu fui um dos fundadores desse grupo lá em Fortaleza, que é o grupo trombolítico, que o quê? Se a pessoa, vamos dizer que a pessoa tá lá em Farias Brito e tem um infarto. Esse eletro que é feito lá em Farias Brito é encaminhado a uma central de Fortaleza, hoje no Ceará. Lá em Fortaleza, ele percebe se o paciente tem benefício de usar a medicação para infarto, né? Um cardiologista lá vê, e é direcionado, isso é uma resposta ao SAMU. O SAMU já vai buscar esse paciente com tratamento na mala. Ou seja, já vai com a medicação para dissolver o infarto, que pode ser feito dentro da ambulância. Isso tem salvado tantas vidas no nosso estado que é fora do comum, né? Por dia são feitas em média, assim, 15 a 20 avaliações, né, com 2 a 3 trombólises diárias no estado, né? É muita coisa, ou seja, eram pacientes que não tinham tratamento, eram pacientes do Iguatu, de Farias Brito, Vazalé, que tão longe daqui. Aqui, eu até falo, para infarto, Juazeiro está longe de Barbalha, porque é um tratamento que deveria estar sendo feito aqui. Exato. Apesar, não, mas é tão pertinho, quando a gente pega o nosso carro e vai, é perto. Mas para o paciente que vai aguardar a ambulância, é muito longe, é muito tempo. Né? O tempo, para você ter ideia, doutor Pérez, a gente quer que seja de 2 horas de transferência. E muitas vezes o paciente passa 5, 6 horas esperando a ambulância. Então perde-se muito tempo. Então, se o tratamento pode ir até o paciente, que vá, que é o que vem acontecendo hoje, né? Isso foi criado há mais ou menos uns 5 anos atrás e o Ceará já foi modelo para vários outros estados. O Paraíba aqui, que criou um programa, se não me engano, Coração Paraibano. Pernambuco criou um programa de trombose baseado no Ceará. A gente fez assessoria para Goiás também. Então, assim, vários outros estados do Brasil hoje se espelham no Ceará por conta desse tratamento do infarto precoce, né, através de uma medicação chamada de trombolítico. Mas, assim, na região, tá aqui em Juazeiro, Crato, Barbalha, sentiu dor no peito, procura assistência médica, de preferência o melhor serviço, digamos assim, que teria mais dispositivos para tratar seria o Hospital do Coração do Cariri.
Mas antes de chegar no Hospital do Coração do Cariri, muito bom esse sistema que você falou, acionar o SAMU. Acionar o SAMU. Né? O SAMU, muitas vezes, dentro da própria ambulância, consegue resolver o caso. Muito bem, então isso é fundamental. Assim como o AVC, né, que a pessoa vai para o regional, esse do SAMU, para chegar, antes de chegar no Hospital do Coração. É uma medicação que é famosa por afinar o sangue, o AS infantil, né, o AS. A medicina baseada em evidência diz que de 40 pessoas, mais ou menos, ele beneficia um. Não quer dizer que os outros vão morrer, mas beneficia menos do que se imaginava anos atrás, né? Eu até passei por uma experiência dessa de um coronariopata que estava assistindo um jogo no Rumeirão e infartou. E ele tinha o AS no bolso, ó. E eu pedi para ele fazer uma forcinha, ele não tinha força para mastigar o AS. Aí a gente pegou a ambulância, colocamos ele foi para o Hospital do Coração e pouco tempo, não sei se foi no dia seguinte, ele fez 4 pontos de safena. Faz alguns anos atrás, um ex-jogador de futebol. Mas muitos não respondem, né, ao AS infantil. Aí por isso que tem que ter todo um outro aparato, tratamento, várias coisas que pode ser feito, por isso tem que ser tão rápido. Né? Isso, e assim, o AS, a gente tem duas situações diferentes, né? Uma que o AS muito pouco ajuda e uma que o AS realmente ajuda, tá? O AS infantil. Naquelas pessoas que nunca tiveram problemas cardíacos, assim, eu tenho pressão alta e tomo AS, eu tenho diabetes e tomo AS, sem nunca ter tido nenhum problema cardíaco, o AS ele vem perdendo cada vez mais força. Nas profilaxias primárias, digamos assim, ou seja, a pessoa que nunca teve um problema cardíaco. Isso. Tá? Na hora do infarto, exatamente na hora do infarto, na verdade o AS ele ainda é um bom jogador desse time. Ele não é o camisa 10, como foi há muito tempo atrás, mas ele ainda é aquele volantão ali que está ali defendendo a zaga. Ou seja, ele faz parte do arsenal terapêutico do infarto, do tratamento, tá? E esse paciente vai ficar usando o AS depois. Sim. O que se questiona muito hoje é uma coisa que é uma pergunta que parece cada vez ter mais resposta, é que ele não ajuda tanto em prevenção. Ele não ajuda a prevenir, tá? A maior parte dos estudos hoje com AS não diz assim, o AS não previne infarto, mas se o paciente infartar, ele tem que usar. Entendo. Então, assim, tanto que assim, independente do tratamento, hoje, o trombolítico, né, o tratamento ele é meio que uma receitinha de bolo. AS, clopidogrel, heparina, trombolítico. No paciente que infartou, né, e vai para o cateterismo, né, que é fazer angioplastia, AS, clopidogrel, cateterismo. Então, o AS ele está no meio do tratamento depois que o paciente infarta. Antes, nem sempre. Né? Então, em resumo, uma pessoa que, vamos dizer assim, tem casos na família, ou ela mesma desenvolve algum problema, algum desconforto, alguma pressão alta repentina, com perda da consciência, essa pessoa precisa procurar o médico urgente, de preferência cardiologista. A prevenção é sempre a mola mais importante de todo um tratamento médico. As pessoas deveriam ir para médicos até sem sentir absolutamente nada, como uma espécie de manutenção que se faz num carro anual, que a pessoa diz, eu vou gastar um dinheiro, meu carro tá bom, mas tem que ir, porque pior é pegar a pessoa numa estrada e o carro deixar a pessoa no prego, né? Então, a assistência médica preventiva é a coisa mais importante, né? Sem sombra de dúvida. Assim, o grande pilar da cardiologia é a prevenção, né? O melhor remédio é não adoecer, né? E mesmo que a gente tenha alguma doença, né, assim, iminente, quando eu consigo tratá-la de maneira precoce, melhor, sem causar dano ao coração. Ou seja, eu não espero o meu coração piorar para poder tratar, né? Isso vale muito para, por exemplo, doenças nas válvulas do coração, que normalmente o paciente precisa operar. Eu sempre falo, nem pode ser cedo demais, nem tarde demais, tem um momento correto. Então, o tratamento, boa parte dos tratamentos, ele tem um momento correto, né? E isso depende muito de consulta e acompanhamento. Então é a medicina preventiva e a medicina, vamos dizer assim, de orientação antes do problema acontecer, que é a mudança de estilo de vida. Exato.
que sempre os cardiologistas, os endocrinologistas falam muito, né? Batem muito nessa tecla. Assim, a gente sabe, e muitas vezes nós médicos, né, a gente sabe o que fazer, né? A grande diferença, e eu converso muito isso com os colegas residentes, né, que eu presto treinamento para eles, colegas acadêmicos, que muitas vezes eu tenho essa oportunidade, é o como fazer, que é a parte mais difícil. Porque você concorda, doutor Pérez? Doutor Pérez, você precisa fazer atividade física. Aí você chega em casa, eu vou fazer o quê? Eu nunca fiz. Aí eu vou fazer caminhada porque minha vizinha faz, mas eu não gosto de caminhar. Você fica meio que sem saber. Então, eu acho que a nós médicos, principalmente aos cardiologistas, ele também tem que falar o como. Você vai fazer, mas faz dessa maneira, começa assim a evoluir dessa maneira. Vai fazer mudança na alimentação, não é que você vai montar um cardápio, porque isso é função do nutricionista. Mas, preciso que você reduza o sal dessa maneira. Então, muita coisa é fundamental não só falar para o paciente o que fazer, mas como fazer, entender as necessidades dele e individualizar caso a caso, né? Essa é a maior dificuldade. Muitas vezes a pessoa quer. Por exemplo, eu quero fazer atividade física, eu tenho essa vontade. Isso aconteceu comigo lá em 2016, quando eu comecei a praticar atividade física. Eu queria, eu só não sabia como. E eu tive que buscar ajuda. Como médico, já era residente, já estava no R1 de cardiologia, né? Quem me conhecia um tempo atrás, eu era um pouquinho mais cheinho, um pouquinho mais gordinho, né? Graças a Deus, com mudança de estilo de vida, botei minha saúde nos eixos, né? Mas eu não sabia como, nunca tinha ido. O que é que eu vou fazer na academia se eu nunca fui? Até que eu tive uma orientação e consegui fazer o que eu precisava. Então, o que falta muitas vezes para nós médicos, né? Isso eu faço uma reflexão nossa, né? Eu me imponho, né? Muitas vezes como culpa ou como meia culpa nessa história, é que a gente muitas vezes fala, você deve fazer isso, você tem que dormir melhor. Mas peraí, como? Como é que eu vou dormir melhor? Como é que eu vou me alimentar melhor? Como é que eu vou fazer atividade física? E quando o paciente chega em casa, ele começa a se perguntar. Se ele não tiver essa orientação, essas orientações acabam sendo um pouco falhas. É verdade, tem que ter orientação. Por isso, nutricionista é tão importante, educador físico é tão importante, terapia psicológica é tão importante, né? Para todo ser humano que precisa mudar estilo de vida. O pessoal aqui participando, o Joaquim José da Silva Xavier. É o Tiradentes, né? Dia do Tiradentes. Tá ouvindo o programa. Manda um alô para Renata e Maria de Regina. Olá, Renata. Maria de Regina, Chico de Olegário, do sítio Espinhaço, Arajara. Aqui, Barbalha. Um alô para vocês. Tem mais? Eu quero agradecer, doutor Marcelo Sobreira, por hora, né? Mas eu conto com você futuramente, viu? Para vir novamente falar desse assunto tão importante, né? Dentro da cardiologia geral, que são as arritmias cardíacas. Obrigado, viu? Doutor Pérez, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com o senhor, né? Lembramos aqui do tempo da época que eu era acadêmico aqui acompanhava o senhor lá no ambulatório de Barbalha, foi um prazer revê-lo. É um prazer estar aqui, né? Conte sempre comigo, bater esse bom papo. 2 horas passaram voando aqui para mim, né? Pelo menos. E foi um prazer, e sempre que o senhor me convidar, pode ter certeza. Não sei se eu vou poder naquele dia, mas na outra semana eu posso, né? Na outra eu tô aqui. Então, sempre que o senhor me convidar, nem se preocupe que eu vou estar aqui. Que bom, né? Sua disponibilidade, eu agradeço. Agradeço também Carlos Eduardo aqui, também disponível pra gente todo domingo, preparando a live, preparando todo o programa, toda a sonoplastia. E é isso, vocês vão ficar agora com a missa transmitida aqui na FM Padre Cícero, toda a transmissão da programação da FM Padre Cícero. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui com a vereadora Jaqueline Gouveia, da Causa Animal. Ela vai falar sobre os maus tratos com os animais, que é uma campanha desse mês de abril, e também sobre o próprio animal abandonado, né? É outra campanha. Nós temos 2 campanhas sobre animais nesse mês de abril, então vamos trazer uma cuidadora, a vereadora, né, Jaqueline Gouveia, para falar sobre esse assunto tão importante que são os bichinhos de 4 patas que a gente gosta tanto, né? É isso. É agradecer a você, ouvinte, que é a razão de ser do nosso programa, e que vocês tenham realmente um domingo, dia do Senhor, de paz, coisas boas, semana toda boa também,
para a gente se encontrar de novo no próximo domingo. Um abraço para todos.